No livro de Ezequiel, nós continuamos uma saga. Deus chamando a atenção do povo, usando Ezequiel como um objeto didático, né? Mas o povo fazia coisas erradas, muito erradas. Cometia homicídios, praticava imoralidade, idolatria, mas ainda assim diziam que adoravam ao Deus verdadeiro no templo. E Ezequiel, então, ele foi tomado pelos cachos, né? Ele diz assim que Deus o tomou em espírito, o pegou pelos cachos e o levou até o templo para que ele visse com seus próprios olhos como o templo estava sendo usado como um ambiente pagão. Você é muito bem-vindo aqui e nós vamos então para a leitura de hoje, capítulo 8. No quinto mês do sexto dia, no ano do exílio, eu e as autoridades de Judá estávamos sentados em minha casa, quando a mão do soberano Senhor veio sobre mim e eu então comecei a olhar. E eu vi uma figura como a de um homem. A sua cintura para baixo parecia, ele era assim como fogo e brilhava muito, brilhava mais do que a luz do dia. E dali para cima a sua aparência era tão forte e imanente, brilhante como um metal reluzente. E ele estendeu o que parecia um braço, e pelo cabelo ele me pegou entre a terra e o céu. O Espírito de Deus me levantou, e em visões de Deus a Jerusalém o Espírito do Senhor me levou à entrada da porta do norte, do pátio interno, onde estava colocado o ídolo que o zelo de Deus por tempos já tinha se despertado. E a glória do Deus de Israel ali diante de mim estava, como eu na visão que eu tinha tido lá na planície, por mim, agora novamente passava. Então ele me disse, filho do homem, olhe para o norte, olhe para lá. Olhei, e no lado norte, bem à porta do altar, eu vi o ídolo que o zelo de Deus há tempo está a despertar. E ele me disse, filho do homem, você vê o que eles estão fazendo estão? As grandes práticas repugnantes de Israel, desta vil nação, coisas que para longe do meu santuário certamente me levarão. Mas práticas ainda piores que estas, daqui a pouco você verá. E então ele me levou para a entrada do pátio e vi um buraco no muro. E eu fui bem pertinho para poder olhar. E ele me disse, filho do homem, agora escave, fure um buraco no muro aqui. Então eu escavei o muro e a abertura de uma porta eu vi. E ele me disse, entre e veja as coisas repugnantes e más que eles estão fazendo aqui, bem pertinho do meu altar. Eu entrei e olhei, lá eu vi desenhadas por todas as paredes coisas que por Deus não são desejadas. Todo tipo de criaturas rastejantes, de impuros animais e todos os ídolos da nação de Israel, coisas horríveis que fazem os mortais. 70 autoridades da nação de Israel estavam na frente deles e Jazanias, filho de Safã, estava ali, bem no meio deles. Cada um tinha um incensário na mão e uma nuvem aromática de incenso se elevava. Você viu o que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas? O Espírito de Deus, desta forma, me indagava. Cada um no santuário de imagem esculpida que quis. Eles dizem, o Senhor não nos vê. Ah, o Senhor já abandonou o nosso país. Você os verá cometerem práticas ainda mais repugnantes, ele falou. Então, ele me levou para a entrada da porta norte, lá da casa, lá do templo do Senhor. E lá, chorando por Tamuz, eu vi algumas mulheres sentadas. E ele me disse, você vê isso, filho do homem? Ah, você verá coisas muito mais apuradas. Então, ele me levou para dentro da casa do Senhor, do pátio interno de lá. E ali, à entrada do templo, bem entre o pórtico e o altar, com as costas para o templo do Senhor, havia uns 25 homens arrumados. Eles estavam se prostrando na direção do sol e os rostos deles para o oriente estavam voltados. E ele me disse, você viu isso, filho do homem? Será isso algo corriqueiro para a nação de Judá? Essas práticas repugnantes, será que deverão desta forma continuar? Deverão também encher a terra de violência e me provocar a ira, fazendo-me infeliz?
E veja, eles estão pondo um ramo bem pertinho do nariz. Por isso, com ira, eu os tratarei. Não olhei com piedade para eles e nem mesmo os pouparei. Mesmo que gritem aos meus ouvidos, eu não os ouvirei. E Ezequiel termina aqui o capítulo com esse clamor de Deus. É Deus dizendo, olha, se não mudar não tem jeito. Sabe, meus queridos, nós aprendemos mais uma vez a lição de que Deus é sim amor, mas Deus também é justiça. Ele não vai tolerar para sempre o pecado. Então, arrume sua vida, coloque em ordem sua casa, porque o juízo de Deus em breve vem. Que Ele te abençoe, seja reavivado.